Vamos lá então, né, pessoal? 4. Friozinho pegando, feriado pegando. E temos 4 aí na nossa sala mais importante, que é o coração do nosso concurso, que é o ECA. O ECA está para a prova assim, do socioeducativo, assim como a LEP está para a prova do coração. Perfeito? Vamos lá então começar com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, página 28 no mapa mental e página 27 na nossa leitura fria. Tranquilo? A primeira coisa que você tem que saber, nós vamos dividir a nossa aula em 4 blocos. O primeiro bloco agora, nós vamos ver aonde que o direitos humanos entra no ECA. Era uma parte que eu não dava no assistente socioeducativo. Eu falei assim, poxa gente, essa aqui a gente vai deixar não como prioridade, mas hoje eu vou colocar como prioridade. Essa parte de direitos humanos no ECA, tá? Esse vai ser o nosso primeiro bloco. O segundo bloco vai ser a parte, entre aspas, penal, a parte socioeducativa mesmo. As unidades, os tipos de medida socioeducativa, né? O que você faz com um adolescente quando você pega ele na rua cometendo um ato análogo a crime, né? E quando ele não está fazendo nada, mas mesmo assim ele pode pegar uma medida, né? Quando o juiz expede um mandato. Então a gente vai ver isso, essa parte socioeducativa. Então, direitos humanos e parte socioeducativa, tá? Depois, nós vamos ver as partes dos crimes no ECA. Os crimes serão o nosso terceiro bloco. De criminalização, pedofilia, né? E por aí vai. O que é pedofilia? Você sabe o que é pedofilia? Você chama o cara de pedófilo, mas você nem sabe o que é pedofilia. Muito provável, a pedofilia nem é o que você costuma falar. Aquele cara é um pedófilo. Não, aquele cara é um estuprador. A pedofilia é diferente. Beleza. E depois, na quarta parte, é o cata-cata. A gente vai pegar coisas que não são importantes para a nossa prova, mas que tem no ECA. Conselho tutelar, adoção, a diferença de adoção, tutela, guarda. Tranquilo? Vamos lá? Tá bom. Vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que saber, tá gravando, tá compartilhando a tela. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: qual é a diferença de criança para adolescente no lapso temporal, tá? Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui, né? A criança, ela vai até 12 anos incompletos, beleza? Então, você coloca aqui, ó, uma linha do tempo. Então, ela vai até aqui, nessa linha do tempo, a criança, ela vai até 12 anos incompletos. Pum, parou aqui. São os 12 incompletos. Beleza? Ele não quer dar, hein? Doze incompletos. É a criança. Beleza? Depois que ela completa os 12 anos, de 12 completos até 18 anos, é adolescente. Beleza, pessoal? Então, esse é o lapso temporal. Vou te dar um exemplo na prática. Vamos colocar aqui, por exemplo, Joãozinho, né? Às 23 horas e 59. É uma teoria, tá? Em teoria, pessoal. Às 23 horas e 59 minutos. Aí vamos colocar a idade dele aqui. Joãozinho, às 17 anos, às 23 horas e 59 minutos, foi flagrado por autoridade policial cometendo
Análogo ele será julgado pelo ECA ou pela LEP? A LEP é o maior de idade. Beleza? É o ECA menor de idade. Essa é a questão penal, né? Como ele tem 23,59, ele tem o quê? 17 anos ainda. Ele vai pelo ECA. A partir do momento que dá 0 horas aqui, ó, 0 hora, e ele completa 18 anos, a 0 hora do dia seguinte, e ele completa 18 anos, aí ele será julgado pela LEP. Então é 18 anos. Pum. Ô, Robson, é 23,59. Isso aí quem vai ver é a autoridade policial lá, tá? Eu tô colocando em teoria, tá, pessoal? Se o cara tá 23,50, mas o cara coloca uma hora, maior de idade. Beleza, pessoal? É assim que funciona. Mas, ô Tranquilo? Robson, só Então, uma dúvida. ah, Isso daí ele seria jogado, igual aí você colocou, Joãozinho, 17 anos, às 23 horas e 59. Aí teria que estar falando que seria um dia antecedente ao aniversário dele, não? não, mas ele tem 17 anos, ele tem 17 anos. Tá, mas na questão Não tem que teria estar que estar. falando. Não, então, ela teria que estar explicando que no dia seguinte ele teria completando 18 anos. Exemplo. Aí o que acontece? Se a banca quisesse te pegar, né? 17 anos, 364 dias, as Isso aí mesmo que eu quis dizer. horas, 59 minutos. Não. Na seguinte, se ele colocar 17 anos, adolescente. Beleza? Aí, 17 anos às 23h59. Às 23h59 do dia, pode colocar, dia 6 de maio de 2022. Ele tem 17 anos. Aí, vamos supor assim que a banca coloque Joãozinho, 17 anos, às 23, ele foi flagrado cuspindo a rua. Isso é crime? Isso é crime? Não, não é crime. Aí coloca assim, ainda no dia 7, ó, agora é um dia seguinte. No dia seguinte, ele já tem 17 anos, 18 anos. Confere, Gonçalves? Sim, mas Confere? na questão teria que estar explicando que no dia 7 ele estaria completando 18 anos. Não, não tem que estar explicando, não. Se ele já explicou aqui em cima, ele tem 17 anos, no dia 6 de maio de 2002, não tem que estar explicando nada aqui, não. Você já Não, vai entender. não Isso é sei, eu óbvio. entendi. Porque por um lado estaria explicando que no dia, ele tem 17 anos no dia 26, no dia Sim, 6. sim. Não, Mas isso aí aí você seria uma pode ficar questão normal, tranquilo. sacou? Isso. Não, isso aí você pode ficar tranquilo. A banca vai ter que falar pelo menos a idade dele, tá? Aqui, ó, que no dia 6 de maio ele tinha 17 anos. Se ela quiser ficar brincando com data, ela vai colocar uma informação que te permita saber que num dia ele tem 17 e Então, que é no isso que eu outro quis dia ele tem dizer. 18. Não, show de bola. Beleza. Não tem problema. Isso aí você não vai ter problema, não, tá? Não, Aí ele show de fala, no bola. dia 7 ele foi flagrado, flagrado novamente, cometendo, por autoridade policial, cometendo ato análogo a furto. Aí ele responde pela LEP. Beleza, pessoal? Então, 18. Ele fez 18. Aqui, ó, 18, 0 hora, pau nele, LEP. Beleza, pessoal? E isso é importante. Fechou? Então, essa etapa eu considero importante. E eu já superei ela. Então, se ela já está superada, vamos avançar. Pessoal, então, como é que cai na LEP, nas questões também? Isso aqui, ó. Criança até 12 anos de idade, eu vou fazer como é que cai, ó. Vamos brincar com a leitura fria. Cai assim, ó, letra A, né?
Letra A, criança para até 12 anos de idade. Aí tira o incompleto. Não. Até 12 anos de idade. Olha como é que está a letra fria. Até o aumento incompleto. Até 12 anos de idade, incompletos. Aí coloca lá adolescente, entre 12 e 18, incompletos. Não. Tira esse incompleto daqui do adolescente. Beleza? Isso aqui tem que ser um mantra para vocês, tá? Excepcionalmente, o jovem adulto, entre 18 e 21 anos de idade. Então, o que a gente coloca aqui, ó, excepcionalmente, o jovem adulto, 18 e 21 de idade. Tem que decorar o artigo 2º e o parágrafo único. Robson, esse Estatuto da Juventude, não, isso aqui é um tratado internacional que aborda o jovem. O jovem, gente, é aquela pessoa de 15 anos a 29 anos. Tá? Vai cair para a gente que cai criança até 12 incompletos, adolescente de 12 a 18, de 12 completos até 18 anos, beleza? Adulto de 18 a 59 anos, o jovem adulto 18 a 21 anos, tá? O adulto vai ter 59 anos e a partir de 60 anos idoso, tranquilo? Nós passamos por várias fases aqui, um pouquinho de teoria, tá? Só grava isso aqui, ó. Proteção integral, artigo 3º. Aqui, ó, proteção integral. O que é a proteção integral? Resumindo, passar a mão na cabeça do adolescente, tá bom? É o que a gente está vendo. Antigamente, nós tínhamos o status, a fase aqui, ó, de situação irregular. Era a fase aqui, ó, a lamba cantava. Internação para qualquer coisa. Hoje, internar o adolescente é exceção. Né? Hoje, ele é sujeito de direitos. A internação é a última ratio, em último caso. Vamos dar uma advertência para ele, vamos dar uma medida de semi-liberdade, vamos dar uma liberdade assistida para ele, tadinho, vamos dar uma multa para os pais dele, né? Internação não, pelo amor de Deus, né? Isso é a fase da proteção integral, beleza? Está no artigo 3º aí, lembra que é a fase da proteção integral, questão de prova. E aí a gente começa, então, a partir do artigo 4º, a falar dos deveres que a família, aqui ó, família, comunidade, sociedade geral, tá? Aí você tem que grifar isso aqui, ó, com absoluta prioridade, eu não grifei, tá? Isso caiu no assistente socioeducativo. Então, você pode grifar aí, tá? Realçar o texto com absoluta prioridade. Então, a criança e adolescente tem prioridade em receber socorro em quaisquer circunstâncias. Tem, beleza? Tem prioridade. Tem prioridade. Tem um adulto, tem uma criança, atende adolescente. Atendimento nos serviços públicos. Tem, beleza? Tem um adulto e tem uma criança, um adolescente para receber a atenção do serviço público. Né? Uma ambulância, por exemplo, só tem uma vaga, vai o adolescente. Beleza? Vai o adolescente. Tranquilo, pessoal? Receber recurso público de maneira privilegiada, sim. Beleza? Nós temos um Cerespim e nós temos uma penitenciária de maior de idade. Só tem ali um recurso destinado para uma das duas. Vai para o Cerespim, beleza? Não vai para a penitenciária. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos lá. Aí vamos lá, a gente começa aqui, ó, vida e saúde. Tranquilo? Vamos lá, direitos fundamentais. Direitos fundamentais, pessoal, vida e saúde, direitos de primeira geração. Primeira geração. São direitos básicos, tá? Então, só que, olha que interessante, o ECA, ele vem falando muito antes do adolescente, da criança, proteger a mãe, né? Então, se falar que não cai proteção à gestante, está errado. Olha lá, inclusive a mãe detenta. Inclusive a mãe detenta. Beleza, pessoal?
Olha lá, a mãe ela tá grávida. Vai ter acompanhamento completo, tá, pessoal? Completo. E olha que interessante, tem que gravar isso aqui. No terceiro, 9 meses a gestação, divide por 3. Então, no terceiro, no último trimestre de gestação, vai ali vincular ela a uma unidade do SUS para fazer o parto. Em todos os casos, não, salva opção. Às vezes ela quer fazer o parto no Albert no hospital particular, tá? Então, não vai vincular, mas a regra é que ela seja vinculada a uma unidade do SUS para já estar tudo certinho, aonde que ela vai parir. A regra é parto natural. Cesariana é só se o médico indicar. Cuidado, parto natural. Lá na hora eles vão tentar ao máximo fazer o parto natural. Só faz o corte na barriga cesariana se não tiver dando as contrações, se o bebê tiver de cabeça para baixo, né? Se ele não quiser sair, tá? E vai ter um acompanhante com ela, apenas um. Mesma coisa com criança e adolescente internado, apenas um acompanhante. Viu? Terceiro e último trimestre, abrange também as detentas, sim, na DEP, a gente vê acompanhamento por no mínimo 6 meses para amamentação, tá bom? Por no mínimo 6 meses. Por falar em amamentação, é obrigatório unidade de leite. Se não tiver essa unidade de leite, pelo menos um local para ela tirar o leite dela, tá? Fala de assistência odontológica, essa assistência à saúde, Robson, ela se restringe ao campo hospitalar? Não. Odontologia também. Olha aqui, odonto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui já caiu muito também. Muito também. Que é aqui, ó. A grávida, ela abandonou o tratamento. Ela não está indo no médico. O SUS, o poder público, vai correr atrás dela para convencer ela a retornar para o tratamento. Se a mãe não quiser ficar com o filho, ela vai ter que ser encaminhada a um juiz, obrigatoriamente. Mas toma cuidado, cai assim na prova, sem constrangimento. Beleza? Olha aqui, ó. As mães, no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 8º. Isso aqui é interessante, ó. A assistência à saúde também será prestada às mães que manifestem entregar seus filhos para adoção. A mãe ela não quer ficar com o filho, então ela não vai ficar internada, ela não vai ter ali os direitos conferidos para a saúde por conta do Estado, não vai, tá? Inclusive as mães que se encontram privadas de liberdade, beleza? Toma cuidado com isso aí. Um acompanhante, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó, parto natural, a cesariana, só por motivos médicos para intervenção cirúrgica. Olha lá, a atenção primária de saúde fará a busca ativa, que ó, o Estado será um sujeito ativo. O que é a busca ativa, gente? A busca ativa é ali o Estado correndo atrás para a mãe fazer o tratamento. Então, ou seja, busca ativa, proteção integral, busca ativa, são expressões que tem que ficar na tua cabeça, beleza? Vamos lá. É obrigatório que todas as crianças, nos primeiros 18 meses, elas tenham ali nas unidades hospitalares protocolos para detectar riscos ao seu desenvolvimento psíquico, não é físico não, psíquico, tá? Então, psíquico. Isso aqui eu não coloquei no mapa, mas eu vou colocar. Prevenção de gravidez, vou até incluir aqui, ó. Coloco uma nota. Aí a gente vai colocar isso aqui, ó. Semana Nacional de Prevenção da Gravidez. Anualmente, no dia 1º de fevereiro, na semana que inclui o dia 1º de fevereiro. Isso é muito interessante. Então, eu vou incluir isso aí sim, ó. Beleza?
são palavras por absoluta prioridade. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Agora, a gente vai sair um pouquinho. Aqui, ó. Banco de leite, deverão. Não é poderão, tá? Aqui, ó. Obrigatório. Esse OBG aqui no mapa, gente, é obrigatório. Cuidado, porque como que cai na questão e ela tá errada? Tem problema não, Luiz. Ó, como é que cai na questão? Coloca assim, ó. Poderão. Poderão. Quando fala poder, é facultativo, né? As unidades de saúde, de terapia, né? Neonatal. Não, pessoal. Beleza? Deixa eu colocar isso aqui. Mas é bem óbvio, né? É onde faz o acompanhamento. Só que eu gostei dessa palavra aqui, ó. Intensiva. Intensiva. Então, não é poderão, gente. É deverão. Toma cuidado com isso aí, tá? Deverão. Tá, pessoal? Toma cuidado. Vamos lá. Ah lá, registro de saúde pelos prazos de 18 anos. 18 meses aqui. Não, tem uma parte que fala de 18 meses aqui. Você lembra 18 meses com 18 anos. Que tem do outro lado aqui, eu coloco 18 anos, tá? O registro de saúde. E aqui, na outra parte aqui, vai ter a questão de 18 meses. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui, beleza? Ó, no caso de internação da criança ou adolescente, um dos pais ou responsáveis tem que ficar lá com ele. Mesma coisa lá na gestante. Acompanhando ela, tá? Beleza. Aqui, ó. As mães que quiserem entregar seus filhos para adoção, obrigatoriamente, sem constrangimento, elas podem ali ser encaminhadas. É obrigatório, mas sem constrangimento. Beleza, pessoal? Assistência médica e odontológica. Beleza? Obrigatória a vacinação das crianças. Beleza? O corona é obrigatório? Não. Mas a partir do momento que a vacina do corona ela foi incluída no calendário anual de vacinação, aí vai ser obrigatório. Saúde bucal no sexto e no 12º ano de vida, aqui ó, tá aqui já. Olha aqui, é obrigatória a aplicação de todas as crianças seus primeiros 18 anos de vida. Tranquilo, pessoal? Assim como o Luciano falou sobre as anotações, eu também estou estudando, gente. Então eu faço as minhas anotações aqui, ó, no bloco de notas. Beleza? Cada um faz a sua anotação se quiser. Né? Então eu faço aqui as minhas anotações que eu acho importante. Né? Então a gente está fazendo a aula aqui, eu também estou estudando. Olha aqui, os seus primeiros 18 aqui, desenvolvimento psíquico. Então tá tudo certinho aqui, ó. Aí como é que a boca coloca? Coloca assim, ó. E você não vai errar, né? Psíquico. Não, físico não. Só psíquico, beleza? Os últimos, né? Troca de verbo aqui de tempo. Não, os seus primeiros. Beleza, pessoal? Essas são as pegadinhas com a leitura fria. A gente fecha esse primeiro capítulo de direitos humanos. A gente falou de saúde, a gente falou de vida, né? A gente não vamos nem entrar nessa questão do aborto, não, tá? Pelo amor de Deus. Agora a gente vai entrar em outros direitos humanos de primeira geração: liberdade, respeito e dignidade. A criança, ela pode ir e vir. Pode, isso está na Constituição em tempos de paz. Agora, se ela tiver uma restrição legal, o que é uma restrição legal? O juiz, né? Às vezes, uma classificação etária. Lembra? Eu até coloquei na minha redação, no penal, aquelas artistas despidos, nus. A criança entrava, mesmo acompanhado com o pai dela, o responsável, e tinha acesso a conteúdo adulto. Elas chegavam até a tocar nos artistas, a palpar o corpo dos artistas nus. Então, se tiver uma restrição legal, não vai entrar, filho. Tá? Vamos lá.
Beleza, aí vai falando, tá. Aí o que acontece? Numa parte aqui, ele vem falando, aqui ó, vamos falar um pouquinho aqui no mapa mental. O juiz, mediante alvará, ele vai disciplinar a entrada e a saída, beleza? Tá em algum local aqui. Deixa eu ver se eu acho. Opa, áudio ligado aí. Coloca no mudo. Vamos lá. O juiz, mediante alvará, ele vai disciplinar a entrada e saída em estádios, bailes, boates e teatros. Aí coloca assim, o juiz ou o delegado, autoridade policial, não, autoridade judicial, mediante portaria, não, mediante alvará, beleza? Mediante alvará. Tranquilo, pessoal? A entrada e saída. Pode toque de recolher, Robson? Não, é inconstitucional. A partir de 9 horas, nenhuma criança na rua. Nenhuma criança e adolescente na rua. Não pode. Não pode. Beleza? Vamos lá. O homeschool, gente. Você educar o seu filho em casa. Né? Vamos falar um pouquinho de educação. Vamos. Aqui ele vem falando de convivência familiar e tal. Depois a gente fala disso, tá? Deixa eu ver aqui, a família natural, isso aí, depois a gente vai falar disso aí. Eu quero entrar, tutela, adoção, depois a gente fala disso aí. Eu quero entrar em outro direito fundamental, que é a educação aqui, ó. No artigo 53, na página 38. Depois a gente volta na tutela, guarda, adoção, porque eu estou pegando só direitos humanos. Eu juntei tudo de direitos humanos. Então vamos falar agora de direitos de segunda geração. Os direitos positivos. Lembra que a gente estudou na Declaração Universal, o status de Jelinek? Que o status agora é os direitos prestacional. O Estado tem que prestar educação, cultura, esporte, lazer, direitos de segunda geração. Vamos lá. A educação, pessoal, é o seguinte. Do um aninho até os 5 anos é o maternal e segundo e primeiro períodos. Tá? Não é obrigatório. O obrigatório é a partir do ensino fundamental, beleza? A gente até vê na Declaração Universal lá. Né? Muda um pouquinho, tá? Você vai ter que decorar diferente, tá? Lá na Declaração Universal, ó, página 28, vamos voltar aqui na Declaração Universal. Na Declaração Universal, pessoal, a gente vê aqui, né, no artigo 26 dela, a questão da educação, né? E aí, aqui a elementar é obrigatória e gratuita, a fundamental é só gratuita. Lá no ECA, a fundamental é obrigatória, tá? Então, só isso que muda. Se ele pedir de acordo com a Declaração Universal, a obrigatória é elementar. Se ele pedir de acordo com o ECA, a fundamental é obrigatória. Beleza, pessoal? Toma cuidado com isso aí. Tranquilo? Só isso, tá? Beleza? Então, aqui, a fundamental, o ensino fundamental é obrigatório. Ele vai do sexto, de 6 anos até 14 anos de ensino fundamental. Ele vai do primeiro ano até o 9º ano. Não tem mais aquele negócio de primeira ou oitava série. Agora, do primeiro ano até o 9º ano. E depois o ensino médio, 15, 16 e 17 anos. Tudo bem? O adolescente ele pode ter ensino noturno, Robson? Pode. Tá? Às vezes o adolescente ele trabalha. A gente vai ver semana que vem que a partir dos 14 anos, pela Constituição Federal, no artigo 7º, dá para ele começar como estagiário, sem atrapalhar os estudos, tá bom? O deficiente, ele vai ter ali um atendimento especial. A preferência é no ensino especial? Não, é no ensino regular. Ele vai estar com todo mundo junto. A escola tem que se adaptar para isso, tá? A gente não cai para vocês
mas na lei de inclusão, tá? A escola ela não pode cobrar, as escolas privadas, elas não podem cobrar uma mensalidade diferenciada daquele aluno que é cadeirante, daquele aluno que tem uma necessidade especial, né? O STF falou que é sem ônus, tá? Então, eles têm que prestar a mesma mensalidade, o mesmo valor, tá bom? E a preferência é no ensino regular, com todo mundo. Se não conseguir, aí sim nós teremos um ensino especial. Mas a preferência é que se faça no ensino regular, tudo bem? Ele pode contestar critérios avaliativos da escola. Ele recebeu uma prova, recebeu 2 numa prova que vale 50. Ele pode contestar e recorrer às instâncias superiores? Pode, tá? Pode sim, tá? Pode ter ali vagas no mesmo estabelecimento para irmãos que estão os 2 irmãos estão no primeiro ano? Pode, tá? Isso aqui é interessante. Já vou aqui na educação básica colocar na minha anotação aqui. Beleza, pessoal? Pronto. Vamos lá. Aqui, ó, ensino fundamental, obrigatório e gratuito. E o ensino médio, Robson? É o que eu falei aqui, ó, extensivo. Aqui, ó, ensino médio extensivo. Essa obrigatoriedade e gratuidade. Então, se é extensiva essa obrigação, você conclui que o ensino fundamental e o ensino médio é obrigatório e gratuito. Beleza, pessoal? O maternal não. Beleza? Beleza? Vamos lá, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Então, a minha mãe, por exemplo, ela voltou a fazer obrigatório e gratuito, 50 anos de idade, não tem problema. Aqui ele está falando do adolescente, por exemplo, ele era para estar no 5º ano, mas ele está no 1º, não tem problema, tá bom? Atendimento em creches e pré-escolas de 0 a 5 anos, tranquilo, isso aqui já está lá nos direitos trabalhistas, então eu não coloquei aqui, que já está na Constituição Federal, tá, pessoal? E oferta noturno regular, beleza, fechou, vamos lá. O que seria, o Robson, né? O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é um direito público subjetivo. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos lá. Se você chega com seu filho numa escola pública, municipal ou estadual, eles não podem falar que não tem vaga. Eles têm que se virar, rebolar. Não é no privado. Você chegar no apogeu da vida pedindo uma vaga lá. Aí são relações empresariais. Você vai assinar um contrato, você vai ter uma contraprestação. Agora você chega numa escola pública, o direito público subjetivo é aquele direito que você não precisa comprovar. Você tem teu filho ali, eles têm que matricular teu filho. Olha aqui, o não oferecimento do ensino obrigatório importa responsabilidade da autoridade competente. Vai lá brincar. Beleza? Ok. E toma muito cuidado. Você que é pai e está cagando e andando para a educação do seu filho, você tem a obrigação de matricular o seu filho, tá bom? Na rede regular de ensino. Toma cuidado com isso aí. Beleza? Olha que interessante. O seu filho, numa escola pública, o que ele vai ter direito? No ensino fundamental, material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tem transporte? O material até pode ter, mas tem transporte? Alimentação tem? Agora, assistência à saúde e transporte tem? Sei lá, hein? Essa parada dos maus tratos, a gente volta depois, que é muito importante. Esse artigo 56. Vamos falar de uma vez aqui, que já está aqui, né? Se um professor vê
que a criança chega cheia de hematoma, né? Ele tem que comunicar a quem? Ao conselho tutelar. Faltas injustificadas, reiteradas, evasão escolar, fugindo da aula, não quer ir mais à aula, se esgota os recursos administrativos da escola, né? Então, ou seja, primeiro tem que esgotar, para depois dirigir para o conselho tutelar e elevados níveis de repetência. Pô, já está 5 anos na primeira série. Comunica para quem? Que, ó, conselho tutelar. Tá obrigado. Aí, como é que caiu na prova uma vez já? Ah, mas o professor ele não tinha comprovação que o pai estava batendo no filho. Era uma mera... Mesmo com mera... Sim, mesmo que seja uma mera suspeita, tem que comunicar. Tá bom? É difícil você comprovar que o pai está batendo na criança. É muito difícil. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos falar de outro direito de segunda geração, que é o trabalho. Vamos lá. Ó, tem que decorar, mas toma cuidado. Ó. O artigo 60 fala assim, ó. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Ixi. Vamos lá. Vamos aprender semana que vem isso, tá? Ó. Constituição Federal de 88. Lá fala é proibido trabalho para o menor de 14. Beleza? Qualquer hipótese. Já no ECA, é proibido o trabalho para o menor de 14. Que bagunça, né? Salvo condição de aprendiz. Toma cuidado com isso aqui. Beleza, pessoal? Então, você pode ir lá no artigo 7º. Onde que está isso aqui? Isso aqui está no artigo 7º da nossa Constituição Federal, tá bom? E aqui está no artigo 60. Tá, pessoal? Vocês podem conferir lá. Tá? Não confia em mim, não? Não tem problema. Artigo 7º, Constituição Federal. E você vai ver aqui no finalzinho do artigo 7º. Olha aqui, ó. Proibição no inciso 33, tá? Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos. Beleza? E a gente vai aprender isso, né? Que menor de 14 não pode, em nenhuma hipótese, de 14 a 16 na condição de aprendiz, e ali, né, de 18 para cima, está liberado. Qualquer tipo de trabalho. Beleza? Ah, de 16 a 18 só pode o penoso. Noturno não pode, insalubre não pode, perigoso não pode. Então a gente vai aprender isso. Aqui é proibido o trabalho menor de 14, mas na condição de aprendiz pode. Então ele dá a ideia que os menores de 14, 13, 12, 11, eles podem trabalhar na condição de aprendiz. E isso é inconstitucional. Eu coloco aqui no mapa. Olha lá, ó. No ponto do trabalho, é melhor ficar com o quadro da Constituição Federal e não ler alguns artigos do ECA, porque dão a entender que o menor de 14 ele pode ser aprendiz, o que se afigura inconstitucional, porque a Constituição Federal está acima do ECA. O ECA é uma lei primária, a Constituição Federal está lá em cima, no topo da pirâmide do controle de constitucionalidade, entende? Então você vai ter que decorar. Artigo 7º, proibido qualquer tipo de trabalho para menor de 14. Proibido. Artigo 60 do ECA. Proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz.
vai ter que decorar. Porque se pedir de acordo com o ECA, você vai ter que se prostituir intelectualmente, tá bom? Vamos lá. Agora, só isso que eu acho importante, tá? Vai ter horário especial para aquele que trabalha, lá ensino para ele, tá? Aos adolescentes, até 14 anos de idade, um bolsa aprendizagem. Eu até coloco aqui, ó, bolsa aprendizagem até os 14 anos de idade? Ué, mas não pode trabalhar o menor de 14 anos de idade. Então, esse artigo 64, você vê como é que ele é inconstitucional? Ele não está caminhando lado a lado com a Constituição Federal? Pois é uma bagunça, tá? E aos maiores de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas. Aí tá certo, tá? Porque a partir de 14 anos na Constituição Federal pode trabalhar como aprendiz. E o adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Aí vem para a anotação. Vocês façam as anotações de vocês aí também, para eu ficar relembrando depois, mas já está tudo marcadinho aqui, tudo colocado aqui. Tranquilo? Noturno, trabalho noturno, realizado de 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Isso a gente já tem lá no nosso mapa, tá? Dos direitos trabalhistas, tá? Não pode perigoso, insalubre ou penoso. Tranquilo, tá? Não pode ele atrapalhar a frequência à escola. Isso tudo a gente vai ver lá no artigo 7º. Já tá tudo lá. Tá bom, pessoal? A remuneração que o adolescente recebe não desfigura o caráter educativo, né? Ele vai receber uma pequena quantia ali, é um caráter educativo, não tem vínculo empregatício, né, de contratar ele, não. Aquele dinheiro ali é simbólico, tá? Isso aqui também é bem legal, tranquilo. Vamos lá. Beleza, agora nós fechamos. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Beleza. Nós estamos quase fechando essa questão de direitos humanos, tá, pessoal? Aqui, ó. Isso, tá faltando isso aqui. Um pouquinho mais para frente lá a gente vai falar disso aqui, né? Que é cultura, lazer, esporte, diversão. A gente está quase fechando isso aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de questão de direitos humanos ainda, que é a questão de maus tratos, tá, pessoal? Questão ali de tortura, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Maus tratos. Aqui, ó. Os casos de suspeita, tá, pessoal? Olha lá, suspeita, lembra que eu falei com vocês? Vamos por aqui mesmo, que daqui a pouco a gente vai chegar aqui. Vamos lá. Aqui eu lembro que é bem espalhado pelo ECA essa questão dos maus tratos, eu juntei tudo. Aqui, vamos lá. Maus tratos, castigo, tratamento cruel, degradante. O ECA ali equipara os maus tratos à omissão de socorro no Código Penal. A omissão de socorro no Código Penal você vai achar no artigo, salvo engano, 135, tá? Com uma pena, se não me engano, de 1 mês a 2 anos, alguma coisa assim, tá? De detenção. Então, o responsável, o professor, o médico, por aquela criança ou adolescente, se não comunicar, ele não comete crime, tá? O que não comunica ao conselho tutelar, ali a autoridade competente, ele comete uma infração administrativa. Toma cuidado. Quem é que comete crime? É o que está batendo.
Beleza? Então, informa o conselho tutelar sem prejuízo de outras providências, mesmo se suspeita. Então, por exemplo, ele comunica ao conselho tutelar, mas ele pode ali também comunicar a um outro órgão, a polícia, por exemplo. Ele pode ali conversar com a criança, fazer um oitivo com a criança, em particular. Então, sem prejuízo de outras providências. A punição, a única punição que você vai ver nesse caso aqui, gente, é a advertência para o pai e para a mãe. A única punição de fato. Porque as outras sanções são aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras, pode acumular, mas são bem rasas. Ó. Programa oficial comunitário, curso de orientação, tratamento psicológico psiquiátrico para a criança ou para os responsáveis. Né? Então, assim, tudo rolha. É cursinho, palestrinha, orientação, tratamento. Né? Agora, a única punição mesmo é a advertência. Então, uau, né? Uau! Ô Robson, o que seria o poder familiar? Pra você entender um pouquinho, né? O poder familiar, gente, é o poder que o pai e a mãe têm, ou o responsável, se ele não tiver pai, de ali ter o poder sobre aquela criança. Quando que ele perde esse poder, Robson, e passa para uma família substituta? Casos muito drásticos, sempre com autorização judicial. Tá? A gente vê na Declaração Universal que o homem tem igualdade entre a mulher, o pai e a mãe, um não manda mais que o outro, e que os filhos fora do casamento, olha aqui na DUD, fala da criança, os filhos fora do casamento, eles também são reconhecidos, né, de maneira como se fossem filhos dentro do casamento, que os adotados têm iguais direitos aos legítimos. E aí, essa que você vai gravar, essa que você vai gravar. Falta de recurso. O pai e a mãe vivem em miséria. Não tem um pão para dar para o filho. Ele vai perder o poder familiar? Carência de recursos ou falta de recursos não é motivo para a perda do poder familiar. Não é. Não é. Tá. Quando que ele perde o poder familiar? Casos drásticos por autorização judicial. Tá? O pai e mãe foi preso. Ele pode ter visita do seu pequeno, da sua criança? Só pode. As visitas periódicas, elas não precisam, olha aqui, ó, independentemente de autorização judicial, elas não precisam de autorização judicial. Agora, se aquele contato com a mãe que está presa, com o pai que está preso, ou o inverso, o adolescente está na internação, a mãe e o pai vai visitar ele para dar droga para ele, para dar arma, para dar celular. Se aquela visita está sendo danosa, aí o juiz pode suspender. Mas, regra geral, não precisa de autorização judicial. O juiz não mete o bedelho. Vai ter contato com sua mãe, sim. Ô, Robson, e se um pai cometer um crime contra ali o filho? Por exemplo, maus tratos, equiparado com uma omissão de socorro. Ele perde o poder contra aquele poder, o poder familiar daquele filho? Não, porque a omissão de socorro é punido com detenção, é mais light. É só quando um crime é doloso, punido com pena de reclusão, tá? Que ele perde o poder. Então ele fez um crime contra aquele filho, crime doloso, punido com reclusão, tá, pessoal? O dolo e culpa, qual que é a diferença? Espera aí que eu vou pegar o carregador. Já vou descer aqui, espera rapidinho.